Mas vai dar certo. Graça e paz, queridos. Coisa boa estar aqui. Peço a sua compreensão e paciência pela voz, mas vai fluir. Amém? Posso usar as palavras de Jó sobre essa igreja maravilhosa. Eu conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos estão vendo o que Deus está fazendo nesse lugar. Que igreja maravilhosa, vocês são lindos. E aquilo que vocês estão produzindo também. Nós temos provado lá de 2 casais pastorais, que saíram daqui. O pastor Daniel e a Marina. E o pastor William e a Lila estão sendo uma grande bênção lá em Campina Grande. O pastor Daniel vai para o norte. E o pastor William eu vou segurar o máximo de tempo que eu puder. Aleluia. Aleluia. Missionário está ali, rapaz. Que bênção, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas e da Camila. Eles são referenciais. Sempre que eu converso com líderes de jovens, falo para líderes de jovens, eu conto do testemunho deles, que eles fizeram na igreja lá em Guarulhos, enquanto lideravam e pastoreavam os jovens. É um grande referencial dentro do nosso ministério. Amém? Vocês são muito bem pastoreados e cuidados aqui, não é isso? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Se como a sua está no celular, abre aí o aplicativo, levanta sua Bíblia comigo, seu celular. Eu queria que você fizesse uma confissão com toda a força do seu coração. Diga, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito. Salvação para a minha alma. E saúde para o meu corpo. E nessa noite, ela continuará sendo semeada na boa terra do meu coração. E dará muitos frutos. Diga, a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores. Para a glória de Deus. Você crê no que você disse? Dê um amém bem alto aí. Oh, aleluia. Você deu antes de eu pedir, né? Vocês estão demais. Igreja fervorosa, coisa boa. Aleluia. Se continuar assim, a gente vai correr daqui a pouco. Abre lá em Filemon. Oh, aleluia. Deixa eu ir bebendo água aqui. Essa carta de Paulo a Filemon é maravilhosa. Embora seja apenas um capítulo, mas traz muitas lições. Eu te incentivo a lê-la e estudá-la durante essa semana. É pouco, mas vai te acrescentar muito. Minha avó diria que Paulo falou pouco, mas falou bonito. No versículo 21, ele diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O verso 22 diz, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Na versão NVT diz assim o verso 22, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltá-lo a visitar em breve. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu posso dar, aliás, o pessoal vai colocar no telão, seria que fé prepara um quarto. Amém? Aleluia. Paulo, ele disse a Filemon, olha, eu estou com desejo de ir aí, prepara um quarto, porque eu vou. Eu creio que as minhas orações vão ser respondidas. A gente poderia ler isso e achar, Paulo já estava com uma viagem marcada para lá. Mas essa não era a realidade. Sabe qual era a realidade? Paulo estava preso. E, naturalmente falando, ele não tinha possibilidade nenhuma de planejar uma ida para a casa de Filemon. Mas Paulo disse que estava orando. E as igrejas e o próprio Filemon também estava orando por isso. E Paulo, mesmo sem ter
uma garantia natural, ele disse a Filemon: prepara o quarto, porque eu vou. E eu quero te perguntar nessa noite, sobre o que você tem orado? Sobre o que você tem crido? O que você tem esperado? Você está preparando o quarto? Você está agindo de acordo com o que você está crendo? Você está agindo de acordo com o que você está orando? Você está se preparando para a manifestação daquilo que você, pela fé, já recebeu? Qual o quarto que você precisa preparar? Estou deixando você pensar mesmo. Lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus fala com aquela árvore, aquela figueira que tinha tudo para dar fruto, mas não estava dando, e Jesus disse: seque-se desde a raiz. Ele sai, quando ele volta, os discípulos vêm e dizem: olha o que você disse, aconteceu. Jesus sabia que iria acontecer. E aí ele disse: olha, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. E no verso 24, Jesus disse: porque tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, crede que recebestes, e assim será convosco. Era isso que Paulo estava fazendo aqui. Ele disse que estava orando por aquilo, e ele fala para Filemon: prepare o quarto. Por quê? Porque Paulo já tinha recebido. Jesus não disse para a gente crer que se manifestou. Jesus disse para a gente crer que recebeu. Porque mesmo que ainda não tenha se manifestado, você pode receber. Aliás, você deve receber antes. Só vai se manifestar porque você já recebeu. E quem recebe tem uma certeza: é meu. Vai ser feito, vai acontecer. Pode preparar o quarto, porque eu vou chegar. Amém, irmãos? Aleluia. Há 9 anos atrás, a gente estava com 5 anos de casados e a gente decidiu liberar, para ter filho. E passaram alguns meses, nada. Quando minha esposa fez alguns exames, rapaz, olha aqui, muito obrigado, vai ajudar. E quando minha esposa fez alguns exames, a gente recebeu um diagnóstico de que ela estava com um problema nos ovários de ovulação, que dificilmente ela poderia engravidar. E aí ela iniciou alguns tratamentos. Chegou o ano seguinte, ela fez novos exames, tudo do mesmo jeito. E aquele diagnóstico quis nos afetar, mas eu me lembro que a gente orou juntos em casa, a gente creu e naquele dia a gente começou a confessar: eu sou pai, você é mãe. E ela dizia: eu sou mãe, você é pai. E a gente tinha um quarto que até então era o quarto de hóspede. E um dia eu passei por aquele quarto, olhei e eu disse: esse quarto não é mais o quarto de hóspede. Esse quarto é o quarto do nosso filho. E a gente começou a dizer que aquele era o quarto do nosso filho. Tinha algumas coisas lá e eu comecei a tirar, a dar fim, a doar. Eu disse: a gente vai preparar o quarto. E a gente foi para um evento na igreja e quando a gente vai saindo, uma irmã chama: pastor. Eu fui e ela: olha, eu estou com um presente aqui para vocês. Eu disse: amém. Eu disse: mas assim, e até então, irmãos, a gente não compartilhava com as pessoas sobre o problema. Pouquíssimas pessoas próximas sabiam do diagnóstico. Quando as pessoas da igreja, isso acontece muito: cadê? Quando é que vai
chegar, né? O herdeiro. A gente dizia, está chegando, né? Era tudo que a gente dizia. E essa irmã não sabia de nada. E ela disse, pastor, eu estava no shopping, passei por uma loja, e o Espírito Santo mandou eu comprar isso aqui. E dar para vocês. Amém. Eu fiquei com expectativa, né? Era alguma coisa para mim. Mas quando ela pegou a sacola, eu já vi que era uma loja de roupa infantil. Aí minha esposa pegou, abriu, era um sapato de criança. E minha esposa viu. E ela disse, eu acho que é para o filho de vocês, né? E a gente disse, amém, é. E a gente pegou o sapato, louvou a Deus, agradeceu e disse, vai ser para o nosso filho. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente ficou firme na fé. E com alguns meses a gente recebeu, né, a boa notícia positiva do teste de gravidez. Hoje nós temos 2 filhos, um de 6 e um de 4, para a honra e glória do Senhor. Mas o que é que você está crendo? Você precisa se preparar para isso. Me lembro lá em 2008, quando eu comecei a crer para o meu primeiro carro. Uma vez eu estava dando graças, meu carro, vai chegar meu carro. E dentro de mim veio a seguinte pergunta: cadê o chaveiro? Eu preciso de um chaveiro para a chave do carro. Eu fui e comprei um chaveiro. Eu comecei a dizer, a orar com aquele chaveiro. Pai, obrigado, porque esse é o chaveiro da chave do meu carro. Eu era um jovem iniciando no ministério, estudante, não tinha muitas condições quando o Senhor começou a tratar comigo sobre viajar para as nações, para pregar a sua palavra. E eu pensava, isso é uma coisa a longo prazo, né? Mas começou a acender aquela urgência e eu percebi que não era uma coisa para o futuro. Deus queria me levar para as nações ainda jovem. E um dia eu orando, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, tira isso da minha cabeça. E o Senhor disse, veio aquele testemunho que não, era de Deus mesmo. E veio aquela inspiração assim, tira o passaporte. Tira o passaporte. Pesquisei na internet, quando eu vi o preço do passaporte, eu disse, rapaz, eu nem tenho a condição de investir para nada, naturalmente falando, mas aquilo continuou. Quem vai para as nações precisa ter um passaporte. Eu cheguei para os meus pais e disse, pai, preciso de ajuda. Para tirar meu passaporte. Eles olharam assim, pô, passaporte, você vai viajar? Eu disse, vou, para onde? Não sei não, mas vou. Eu tirei o passaporte. Sabe, irmãos, dentro de um ano, o Senhor me levou para o Chile, para Angola e para os Estados Unidos. Naturalmente falando, não tinha como. Mas tudo começou a tirar o passaporte. Aquele carro chegou naquele mesmo ano, mas tudo começou com um chaveiro. Eu vou voltar a te fazer as mesmas perguntas. Pelo que você está orando? No que você está crendo? Pelo que você está esperando? Olhe para quem está perto de você e diga, prepara o quarto. Aleluia. Abre lá em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia.
Versículo 1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens, guarda isso. O que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Aí olha o que ele diz: não poucas. Guarda isso. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deixa o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uau! Passagem maravilhosa, irmãos. Aleluia. Aquela mulher disse: tudo que eu tenho é uma botija de azeite. O profeta manda ela e seus filhos irem atrás de vasilhas, não poucas. Não poucas. E aí aquela mulher está lá e eles começam a trazer a vasilha. Eu não sei se aqui tem, mas lá no Nordeste tem muito. Pessoal que passa no carro de som, às vezes vendendo sorvete, coisas assim. E no carro de som anuncia: traga a vasilha. Aqui tem: traga a vasilha. É um novo tema para a mensagem. Podia ser isso. Traga a vasilha, né? Eles foram trazendo as vasilhas. E na medida que eles iam trazendo, ela ia enchendo com aquela única botija que ela tinha. A quantidade natural daquela botija era muito menor do que a quantidade de todas aquelas vasilhas. O poder de Deus, claro, multiplicou aquele azeite, porque ela agiu em fé sobre a palavra que tinha recebido. Amém? E ela foi colocando azeite, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas, enchendo as vasilhas. Até que acabaram as vasilhas. Ela: tem mais alguma vasilha? Disse: não, acabou. E quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Então, a quantidade de azeite, ela foi limitada pela quantidade de vasilhas. Se eles tivessem trazido mais vasilhas, eles teriam tido mais azeites. Sabe que muitas vezes nós podemos estar limitando o agir de Deus na nossa vida. É por isso que o profeta advertiu ela: traga vasilhas e não poucas. Ei, eu vim lá da Paraíba para te dizer: não pense pequeno. Não espere pouca coisa. Quantas vasilhas você está trazendo? Qual o teu nível de expectativa do que Deus pode fazer? O quanto você tem se preparado para receber de Deus? Aleluia. Quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Aquela mulher não tinha como multiplicar o azeite.
mas ela tinha como trazer vasilha. Filemon não tinha como resolver a situação de Paulo para ele ser livre e vir visitá-lo, mas ele tinha como preparar o quarto. Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes a gente está querendo fazer aquilo que é Deus que vai fazer. Talvez como Maria pensando, como vai ser isso? É uma mulher virgem, vou engravidar. E o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder de Deus te envolverá. Maria disse, eis-me aqui. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Naquele momento, Maria já passou a se ver mãe. Porque se Deus disse, Ele vai fazer. Eu só preciso crer. Essa é a minha parte. Se aquela mulher tivesse olhado para aquela quantidade de azeite, que era o que ela tinha, e ela fosse atrás de vasilha somente para aquela quantidade, talvez ela só ia trazer uma vasilha. Mas sabe, irmãos, a gente não tem que crer de acordo com o que a gente tem. A gente não tem que agir de acordo com o que a gente está vendo. A gente tem que agir de acordo com o que Deus está falando. Se Deus disse para trazer vasilha, e não poucas, então eu vou trazer muita vasilha. Aleluia! Teu problema não é como o azeite vai ser multiplicado. Essa não é a tua parte. A tua responsabilidade é trazer as vasilhas. É esperar, é aguardar, é dar a Deus a oportunidade de operar um milagre na tua vida. Amém. Aleluia. Lá nos evangelhos a gente vê um dia que Jesus estava pregando para uma multidão. E a hora estava passando, eles estavam num lugar um pouco distante, e os discípulos perceberam aquele problema, disseram, rapaz, se continuar passando a hora assim, Jesus pregando, o pessoal vai ficar com fome, e aqui perto não tem onde eles comerem. A fome vai ser maior ainda, para daqui que eles voltem atrás de comida. Aí Jesus, está bom, né? Se o Senhor continuar pregando, a fome aumenta, e não tem. Eles identificaram o problema. E Jesus concordou com eles, é verdade. Aí Jesus disse para eles, deem vocês mesmos de comer. Eu posso abrir um parêntese e dar uma pregação B bem rapidinho. Vai ser um plus para você. Bônus. Sabe, irmãos, tem gente que é profissional em identificar problema. E os discípulos identificaram, rapaz, isso aqui não está certo. Vai dar ruim. Jesus concordou com eles. Mas Jesus disse para eles, resolvam. Sabe que Deus não te chamou para identificar problema? Ou só identificar os problemas? Deus te chamou para solucioná-los. Para ser a resposta para esses problemas. Não tem um sexto dom ministerial de crítico, né? Jesus constituiu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas e críticos. Não tem esse não. Amém? E eu aprendi, irmãos, que quando Deus me permite identificar um problema, é porque Ele quer me fazer parte da solução. Há uns anos atrás, a gente antes supervisionava a igreja de crianças lá na nossa igreja. E a gente estava fazendo uma reforma nas salas e construindo novas salas no andar de cima para ampliar. E isso estava... essa reforma estava levando todos os investimentos possíveis na época.
E a gente passou mesmo esse tempo todo sem poder investir em algumas coisas que eram necessárias, e com o aumento do número de crianças passou a ser necessário nas nossas salas. Estava focado na reforma. Eu me lembro que um dia eu fui lá olhar no final do culto, falar com os professores, ver como estava. E tinha um grupo de pais, assim, 4 ou 5 conversando. Eles tinham acabado de pegar seus filhos, e quando eu fui passando, um deles chamou: pastor, vem aqui. É o senhor mesmo, é com o senhor mesmo que a gente quer falar. Eu disse: opa, paz, irmãos, tudo bem? Tudo. E um deles disse: pastor, a gente já vem conversando há um tempo. Queria que o senhor olhasse aqui, essa é a sala dos nossos filhos. E a gente está bem chateado porque é uma condição muito precária, né, pastor? Não tem muita coisa atrativa aqui. Eu acho que podia ter tal coisa, podia ter uma TV, podia ter isso aqui, podia ter aquilo outro, podia ter aquilo ali. E aí o outro disse: eu mesmo, acho que nem se eu venho mais, trago meu filho, porque ele não está nem gostando de ficar na sala, está desconfortável. Eu escutei aquilo, né? E aí eu olhei para eles e disse: vocês estão certos. Concordo plenamente com vocês. Se tivesse tudo isso que vocês estão dizendo que poderia ter, a sala estaria bem melhor e as crianças iriam estar bem mais confortáveis, como é o nosso desejo mesmo. Mas vocês sabem, infelizmente, a gente está nessa reforma, a gente está focado nelas e tal. Mas vocês estão certos. Posso fazer uma pergunta agora a vocês? Pode. Todas essas excelentes sugestões que vocês deram aqui, né, eu concordo com vocês, seria muito bom. Qual delas vocês vão trazer? Alguns ficaram me olhando com a cara que alguns irmãos estão me olhando aqui. Como assim? Vocês estão certos, tudo que vocês disseram aqui vai melhorar. Vocês vão trazer o quê disso que vocês disseram? Aí um ficou pensativo, aí outro estava com o coração mais amolecido. Disse: amém, pastor, o senhor está certo. Pegou a carteira, pegou o talão de cheque, fez um cheque lá, me deu. Olhei, eu disse: que bem, isso aqui já vai dar para comprar várias coisas, vocês sugeriram. Vou passar para o pastor e a gente vai estar comprando. Quem mais? Foi mais ou menos, irmãos, o que Jesus fez com os discípulos. O povo está com fome, a hora. Eu disse: é verdade. Vamos dar de comer a eles. Posso voltar para a pregação lá? Deus falou com alguém aí, né? Ô, glória. Aleluia. Imagina se a voz tivesse 100%. Aleluia. Vou até beber mais um chazinho. E eles disseram: onde é que a gente vai conseguir comida para tanta gente? E essa hora, e o valor que seria necessário, a gente não tem. E aí Jesus pergunta para eles a mesma coisa que o profeta perguntou para aquela mulher: o que você tem? Eles disseram: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus ouve aquilo. Jesus faz algo curioso, ou dá uma instrução, um comando curioso para eles. Você vai ver isso lá em Marcos 6,40. Jesus diz para eles: 5 pães e 2 peixes? Ok. Vamos fazer o seguinte: comecem a dividir a multidão em grupo. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Prepara o quarto aí. Irmãos, eles começaram a organizar. Por favor, vamos dividir aqui em grupos menores. Eu acho que as pessoas perguntavam: para quê? Não, é porque Jesus vai dar comida a vocês. Só que eles sabiam a comida que tinha. Mas Jesus disse: organiza aí. Organiza o povo para todo mundo comer. Começaram a dividir em grupo, organizar para poder dividir. Sabe que algumas coisas que talvez você esteja precisando, ou talvez até como aquela multidão necessitando,
Talvez Deus está te dando algumas instruções. Organize isso aqui na tua vida. Começa a dividir isso aqui. Começa a organizar isso aqui. Coloque isso aqui em ordem. Começa a planejar. Minha avó dizia uma frase interessante. Deus não dá asa à cobra. Sua avó já disse isso. Deus não dá asa à cobra. Por quê? Porque cobra não sabe voar. Então, se eu quiser asa, eu tenho que primeiro aprender a voar. Se eu quiser receber o apóstolo Paulo, eu tenho que preparar o quarto. Se eu quiser a multiplicação do azeite, eu tenho que trazer vasilha. Se eu quiser dar comida à multidão, eu tenho que organizar a multidão. Eu tenho que me preparar para receber o que eu estou esperando de Deus. Eu tenho que agir como quem já tem. Preste atenção, irmãos. Jesus não pegou os 5 pães e 2 peixes, fez uma oração de gratidão, mas a gente sabe que ele fez, mas ele fez depois. Estou dizendo a você que ele não pegou e fez antes. Lê lá em Marcos 6, você vai ver a ordem das coisas. Jesus não pegou os 5 pães e 2 peixes, orou, colocou lá no lugar, foi colocando no cesto, multiplicou. Quando ele viu, está multiplicado, conta aí para ver se vai dar para todo mundo. Vai dar, então vai dar, vai sobrar. Pronto, então vamos dividir as pessoas. Foi assim não, irmãos. 5 pães e 2 peixes. Ok, divida aí a multidão em grupo. Agora imagina para os discípulos, irmãos. Jesus mandou dividir em grupo. Para eles comerem. Só tem aquilo. Mas mesmo assim eles obedeceram. Saíram de, senta aqui, ó, divide aqui, senta aqui, vocês separa aqui. Senta. E para que é isso? Não, é para a gente comer. Talvez alguém deve ter perguntado, e tem comida? Tem, né? Jesus mandou. Você vai pegar, daqui para o final você vai pegar a mensagem. Dividiram em grupos, organizaram como Jesus mandou. Aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças, começa a distribuir. Eles saíram distribuindo, irmãos. Diz que toda aquela multidão, que somente homens, eram 5.000. Toda aquela multidão comeu, que se fartou. Cabe mais nada. E ainda sobraram 12 cestos. Agora, pensa comigo. Se tinha 5 pães e 2 peixes, onde é que eles arrumaram 12 cestos? Não, os cestos vazios, né? Porque se encheu é porque tinha os cestos. Eu acho que Jesus também mandou buscar. Né? Vê se acha uns cestos aí. Para ir armazenando. Ei, o que é que Jesus está mandando você organizar? O que é que Jesus está mandando você começar a planejar? Aí você diz, mas Senhor, vou me organizar para isso, mas só tem isso. Ei, dá graças pelo que tem. E o teu trabalho não é multiplicar o azeite. É trazer as vasilhas. O teu trabalho não é multiplicar os pães e peixes. É organizar os grupos. Jesus chega
Jesus ouve uma notícia que o entristece, seu amigo Lázaro morreu. Jesus diz, eu vou até lá, e volta lá para Betânia, a cidade dele. Quando ele chega lá, as irmãs de Lázaro o vê de longe, corre. Senhor, se você estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Jesus chora ali com elas. E aí Jesus vai até lá. E ele diz, não temos, eu sou a ressurreição e a vida. E elas até disseram, não, a gente sabe que naquele dia ele vai ressuscitar juntamente com todo mundo. Jesus disse, não. Se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus diz assim para os homens que estavam perto, tira a pedra. Aí alguns ainda disseram, Jesus, já faz alguns dias esse negócio. Tá muito bom não. Tira a pedra. Sabe, irmãos, eu ouso dizer que se muitos crentes que eu conheço, e a gente pode colocar o aspa nesse crente, porque crente é quem crê, né? Mas se muitos cristãos que eu conheço tivessem no lugar daqueles homens, talvez eles não teriam tirado a pedra. Talvez eles teriam, Lázaro, né? Lázaro, continua morto. É melhor deixar a pedra. Percebe, irmãos, Jesus não fez assim. Chegou lá, o túmulo fechado, e ele disse, Lázaro, ressuscite. Tirem a pedra. Porque se fosse assim, né? Jesus podia ter feito assim. Lázaro, ressuscite. Tirem a pedra. Talvez eles iriam dizer, Lázaro. Oi, estou aqui. Eita, tira a pedra. Parece engraçado, né? Mas qual é a pedra que Jesus está mandando você tirar e você ainda não tirou? Porque você está esperando uma comprovação. Ei, fé só precisa de uma comprovação. A palavra dele. Se você tem a palavra dele, você já tem a comprovação que você precisa. Tira a pedra, rapaz. Age em fé. Você concorda comigo que se Jesus teve poder para ressuscitar Lázaro, Jesus tinha poder para mandar a pedra sair? Ele disse que se quem crê manda um monte se jogar no mar, não é uma pedra de um túmulo. Mas Jesus fez questão de ensinar ali que aquilo que você pode fazer, você faz. Mas tem algo que você não pode. E esse aí não é você que vai fazer. É por isso que você não precisa ficar preocupado. Porque não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é tirar a pedra. O Lázaro vir para fora é responsabilidade dele. O primeiro milagre de Jesus, lá em João capítulo 2, acabou o vinho. Maria disse para aqueles servos, olha, façam tudo o que ele vos disser. Jesus disse para eles, pega aquelas talhas, eles pegaram as talhas. Encha de água. Cheio de água. Talvez na cabeça daqueles homens eles estavam pensando, alguém vai trazer uva aí, né? Porque... cheio de água. Aí Jesus disse, pode levar. Estão esperando o vinho. Pode levar. Levar. Talvez saíram de fininho, né? Mestre Sala prova. Manda chamar o noivo.
Eu acho que aqueles homens... Ixi, a casa caiu, né? Vai sobrar para a gente. Quando o noivo chega, o mestre Sala diz, todos servem primeiro o melhor vinho. Você deixou o melhor vinho para o final. Que vinho gostoso, esse que você vai servir por último. Acho que aqueles homens olharam para o outro. Vinho? Ele falou vinho? Na minha talha tinha água. O que eu mais gosto dessa história, pastor, é que Jesus não disse assim, encheram de água, por favor, se afaste que eu vou fazer uma oração. Jesus também não disse, prova aí. É vinho, então pode levar. Jesus também não fez assim. Água, em meu nome, vire vinho agora. Puxa. Jesus só disse, pode levar. Quando foi que aquela água se transformou em vinho? No caminho da obediência. Mesmo sem eles entenderem, mesmo sem eles saberem como, eles só obedeceram. Se estavam esperando o vinho e Jesus mandou levar, pode trocar o tema da mensagem de novo, né? Prepara a talha, né? Ou leve a talha, né? 10 leprosos chegam para Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós, né? A gente quer ser curado. Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Ei, irmão, só podia se apresentar ao sacerdote quem era curado. Jesus estava dizendo a eles, ajam como quem já recebeu. Aqueles homens estavam correndo risco de vida, porque se eles se apresentassem ao sacerdote leprosos, segundo a lei, eles teriam uma consequência. Mas Jesus disse, se apresentem ao sacerdote. Vão lá. Jesus não disse, ok, vou orar por vocês. Toca aí, vê aí. Estão curados? Não, se apresente lá. Vão lá se apresentar. O que eu mais gosto dessa história é que está lá em Marcos. Aliás, Lucas 9. Enquanto eles iam, foram curados. Enquanto você faz aquilo. Enquanto você faz aquilo. Enquanto você segue as instruções. Enquanto você prepara o quarto. Enquanto você tira o passaporte. Enquanto você compra o chaveiro. Enquanto você traz as vasilhas. Enquanto você organiza e divide em grupos. Enquanto você enche as talhas de água e leva. Enquanto você vai. Enquanto você tira a pedra. Quando você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele. Aleluia. Porque é a tua fé que ativa o poder de Deus e fé tem obra. Fé tem ação correspondente. Fé prepara o quarto. Fé traz as vasilhas. Fé organiza os grupos. Fé tira a pedra. Fé leva a talha. Fé vai se apresentar ao sacerdote. Amém, irmãos? Eu quero encerrar lendo com você Gênesis capítulo 2. Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Versos 4 e 5 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados.
quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Preste atenção. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E tem dois porquês aí. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também porque não havia homem para lavrar o solo. Aquilo que no capítulo 1 Deus já tinha criado com as suas palavras, ainda não estava manifesto, por dois motivos. Uma era a parte de Deus, outra era a parte do homem. Ainda não havia brotado, porque Deus não mandou chuva, mas Deus não mandou chuva porque ainda não havia o homem para preparar o solo para receber a chuva. Deixa eu te falar algo, possa ser que muitas vezes você esteja esperando por Deus, quando é Deus que está esperando por você. Muitas vezes talvez você possa estar dizendo, Deus manda a chuva para nascer alguma coisa. E Deus está perguntando, já preparou o solo? Já lavrou a terra? Já plantou as sementes? Porque do que adianta Deus agir, se você não se preparou para o agir dele? Do que adiantaria Deus soltar Paulo, se quando ele chegasse não tivesse onde ele dormir? Do que adiantaria Deus multiplicar o azeite, se não tivesse vasilha suficiente para armazenar? Do que adiantaria Jesus multiplicar pães e peixes, se a multidão não tivesse organizada para que todo mundo recebesse a sua parte? Do que adiantaria Jesus ressuscitar Lázaro, se a pedra estivesse lá e ele não conseguisse sair? Ia morrer de novo. Por que você está esperando Deus fazer a parte dele, se você não está fazendo a sua? Você pode ficar de pé. Fecha os teus olhos. Faz a tua própria oração ao Senhor. Jesus aqui, Pai. Você e Deus. Deixa o Espírito Santo te inspirar, trazer a tua memória, ao teu coração e a tua memória, promessas da parte de Deus para a tua vida. Qual é o quarto que você precisa preparar? Assume esse compromisso com Ele hoje. Diz, Senhor, eu vou ousar crer e ousar agir correspondente ao que eu estou orando, ao que eu estou crendo, ao que eu estou esperando. Eu vou fazer a minha parte, certo de que o Senhor vai fazer a sua. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Prepara o quarto. Haja como quem já tem. Haja como quem já tem. Haja como quem já tem. Começa a dar graças. Obrigado, Senhor.
Haja como quem já tem. Sabe, irmãos, em um dos livros o irmão Reagan conta um testemunho. Ele estava ministrando em uma igreja e quando ele fez o convite para a salvação, uma mulher saiu lá de trás e foi vindo. E enquanto aquela mulher vinha para receber Jesus, aquela igreja começou a celebrar, a vibrar, porque ela era a esposa de um membro da igreja que há muito tempo ia sozinho para a igreja e ele orava e cria na conversão da sua esposa, e muita gente na igreja cria com ele, orava com ele. E naquela noite aquela mulher foi com ele para a igreja e ela foi à frente. Enquanto ela ia à frente, toda aquela igreja vibrava e celebrava. E alguém percebeu que aquele homem estava lá sentado, quieto na dele. E um irmão foi lá e disse: ei cara, ei, tu não tá vendo não? É a tua mulher que foi lá para frente. Tu não vai se alegrar não com a gente? Não era isso que tu tanto esperava, tu tanto cria? Vamos comemorar. E ele disse: essa comemoração que vocês estão fazendo hoje, eu fazia todas as vezes em que eu orava. Sabe, irmãos, o mundo diz que quem ri por último ri melhor. Mas a verdade é que quem ri por último ri atrasado. Porque fé ri antes. Fé recebe antes. Fé celebra antes. Vamos celebrar. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Cante bem alto, eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Quero ouvir as vozes. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Vou dançar Aleluia.
Segura um pouquinho. Aleluia. Tem uma unção de cura disponível aqui nessa noite. Se você tiver com alguma dor ou enfermidade no seu corpo, você vai receber. Você quer receber cura? Sabe como é que você vai receber? Dançando antes de ver. Recebe! Recebe! Eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Oh! Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia! Você pode dar graças. Começa a dar graças. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vai. Mais vasilhas. Mais vasilhas. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Oh! Velozmente. Estou correndo velozmente e já chegou ao meu encontro. Aceleração. Aleluia. Baixa, mãe. Me ajuda aí. Segura aí. Aleluia. Talvez você pode estar olhando para algumas pessoas e dizendo: meu Deus, para que tudo isso? Ei, ela está trazendo mais vasilha do que você. Sabe, irmãos? Ô, glória, vai, vou conseguir. Eu aprendi que cada dançadinha que eu dou é uma vasilha a mais que eu estou trazendo. Você quer trazer mais vasilha? Vamos dançar antes de ver. Deus está te dando chance de trazer mais vasilha. Eu vou
dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você é visitante ou você está há pouco tempo, mas a Igreja Verbo da Vida é assim mesmo. É um povo de fé. E quem é da fé, às vezes é um pouco louco. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês, Camila. Deixa eu falar algo. Me ajuda aí, Cam. Segura. Deixa eu falar algo para vocês. Eu percebo no meu espírito. Tá vindo mesmo, como está sendo cantado aqui, um tempo de uma aceleração, de uma multiplicação para essa igreja. Um crescimento não só em número também, de quantidade, mas também em qualidade. Coisas que vocês estavam esperando, crendo, desejando, vai chegar mais rápido do que vocês pensaram. Mas tem um crescimento em pessoas também. Prepara o quarto. Não sei se é mais um culto, não sei. Deus vai trazer a direção. Mas uma coisa é certa, o negócio aqui está pequeno. Mas existe mesmo esse poder gerador em vocês de se multiplicar em outros. Eu brinquei com você lá na sala, né, que você semeou os dois lá para o ministério, para Campina Grande, Daniel, depois o William. E toda semente, ela traz colheita. E a colheita é muito maior do que a semente. Eu sei que Deus está levantando mais e mais homens e mulheres que vão pegar junto com vocês. Tem uma nova unção para vocês nessa noite. Obrigado, Senhor. Transmite para eles, Pai.
Sabe, irmãos? Deus está aumentando a influência e a relevância dessa igreja. Isso vai refletir na tua vida pessoal. Se eu fosse você, eu preparava o quarto. Você recebe? Aleluia. Aleluia. Vai requerer mais de você. Mais serviço, mais orações, mais voluntariedade, mais generosidade. Mas essa multiplicação também vai chegar na tua vida. Amém?